Bom dia! Quartou com a nossa live aqui sagrada, né? De toda quarta-feira de manhã, atrasada. Hoje a culpa foi minha, não foi da Nath, tá? Mas hoje realmente aqui eu recebi os meninos que vieram olhar o ar-condicionado e aí acabou atrasando um pouquinho, mas importa que a gente tá aqui pra gente falar dessa leitura maravilhosa com a mandala radiônica sagrada. Quem já conhece essa ferramenta? Vai ter curso final de semana! Vai ter curso da mandala. Olha, a Cirleia entrou, Márcia entrou, Nicole, Sônia, Maria. Bom dia, meus amores. Estou só esperando a Nath entrar aqui. Aqui, Nath entrou. Vamos ver se mais alguém consegue entrar com nós nessa hora, né? Um pouco mais atrasadinhas hoje. Bom dia! Bom dia, amiga! Já falei de novo que a culpa era minha. Não tem problema. Ai, esse meu troço aqui não tá parando. Ai, parou. Bora compartilhar? Bora compartilhar. Peraí, deixa só nós mandar uns aviãozinhos. Contem aí pra nós como é que vocês estão, gente linda do meu Brasil. Então, boas, São boas, bonitas. maravilhosas. Vamos convidar essa galera, porque a gente atrasou, né? Então a galera nem deve estar. Pronto, já enviei alguns aqui convites. Ó, a Morgana entrou, a Carla entrou, a Mari entrou. Tudo ótimo, Sim. Que boa, a Liz entrou. Ê, já estamos com um time bom aqui para nós começar essa live. Bora! Ó, até meu irmão entrou. Será que é a Paty? Será que é meu irmão? Gabi entrou. Ai. Até os parentes entrando aqui hoje. Dando o privilégio de dar o ar da graça. O ar. A Gabizinha entrou. Mores, vamos começar então a falar da nossa live linda e maravilhosa. Hoje a gente vai falar, gente, da mandala radiônica sagrada. Leitura ao vivo para vocês. Quem está nos tratamentos coletivos desse mês, né, que começou na segunda-feira. Muito importante vocês estarem aqui com nós. Por quê? Porque a gente vai fazer uma leitura aqui ao vivo dos tratamentos de vocês. Então, para quem que é essa live? Para quem quiser aprender mais sobre financeiro, dinheiro, porque esse é o tema que vai conduzir a nossa leitura. Para quem tem curiosidade e quer aprender um pouco mais sobre a mandala, ver como é que funciona uma leitura, como é que funciona um tratamento com ela. E claro, para ficar em uma ótima companhia, que é nós duas aqui, se divertindo pra caramba. Bom dia para todo mundo. Então, quando a gente pensou em fazer a leitura dessa mandala, essa semana eu e a Fer, a gente, né, pensando na nossa live, a gente pensou, não, vamos fazer uma leitura de uma mandala, porque a gente está no tratamento coletivo financeiro e é uma das técnicas em que a gente está utilizando dentro do grupo. Então, na quarta-feira, a gente vai fazer as mandalas. Então, a gente tem 3 grupos no nosso tratamento coletivo e cada grupo vai receber uma mandala. Então, a gente fez 3 mandalas, então cada grupo vai ter uma leitura específica. Então, cada um vai ver que as ferramentas que saíram ali, os elementos que saíram dessa mandala serão diferentes. Mas a intenção a gente colocou a mesma, que foi o quê? Sobre criar a escassez financeira. Então, nós estamos no grupo coletivo, né, financeiro, e a gente trouxe aí essa questão em virtude do que a gente começou trabalhando na segunda-feira, que a gente fez uma mesa espiritual, a gente viu essa necessidade de sobrecriar essa escassez. E a gente vai perceber, eu estava até olhando aqui o que saiu no grupo 1, que tem muita singularidade com o que saiu na mesa financeira. E se for olhar, também vai fechar com o gráfico que foi montado ontem para o grupo 1. Então, vocês vão ver que o grupo mesmo se fechou
na mesma energia, a mesa financeira falando uma coisa, o gráfico mostrando ali uma intenção para ser trabalhada, a mandala radiônica sagrada agora confirmando mais ainda esse olhar que precisa ser feito nesse momento para o grupo 1. E quem tiver que é do grupo 1, anota, vai anotando algumas palavras, vai anotando o que fizer sentido, como na segunda-feira a gente falou. Nada do que a gente traz aqui é 100% para a gente utilizar, mas pegue o que for verdadeiro para você nesse momento. E para as alunas da Mandala, tenho certeza que vai abrir um campo aí com algumas ferramentas bem interessantes também para quem quiser participar aqui da leitura. Então, bora começar? Bora. Vamos começar? Gente, quem tiver perguntas, quem quiser receber, estiver recebendo insight, tiver alguma coisa para falar, vai colocando ali. Quem tem alguma pergunta e não quer ser identificado, coloca a pergunta lá embaixo, naquela bolinha onde tem um ponto de interrogação dentro, que daí só quem vai ler a pergunta somos nós. Aí ninguém consegue ter acesso, tá? Mas quem quiser falar qualquer coisa durante a live, traz aí, que a gente vai ensinar aqui também técnicas para vocês. Então, a primeira ferramenta, olha, relembrando, qual foi a pergunta que guiou o nosso tratamento aqui? A pergunta que guiou foi: o que se requer para sobrecriar a escassez financeira? Então, a gente está falando de energia de sobrecriação, ou seja, o que eu preciso aprender e evoluir com essa escassez financeira para poder fazer diferente. Então, sobrecriação é sempre a energia de aprender e evoluir. Ou seja, aquilo vai continuar existindo no planeta, pode até continuar existindo no teu inconsciente de alguma forma, mas você vai ter ferramentas e condições de tomar consciência quando você está se igualando com aquela frequência e sair mais rápido daqueles gatilhos, tá? Então, quando a gente fala aqui para esse grupo 1, a primeira ferramenta que saiu foi o raio 10. Esse raio 10, ele é considerado o raio da prosperidade. Ele é um, né, dos 5 raios, dos 7, dos 5 raios sutis planetários. Ele é um dos 5 raios sutis planetários. E esse raio 10, ele trabalha o princípio da prosperidade. Quando a gente fala em quem é que está regendo esse raio planetário, quem é que está ancorando a energia desse raio, nós temos 2 mestres. Nós temos a deusa Alexa e o deus Ouro. E olha que interessante para vocês saberem. Esse raio, ele tem muita conexão com o princípio do raio 6, que é o raio rubi, que é o raio muito que trabalha o quê? A nossa devoção, a nossa paz, a nossa coragem, a nossa força. É lá no raio 6. Ou seja, muito da nossa prosperidade depende também da nossa paz interior, do que a gente tem aqui dentro, da coragem que a gente tem, da força que a gente tem, tá? Só que o que aconteceu com esse raio? Ele estava em sombra, certo? Nath, o que é o raio em sombra? Então, esse que a Fê trouxe, né? O raio 10, o princípio é a prosperidade. Mas quando ele está em sombra, o que ele nos fala? Que nós estamos presos a padrões de escassez. Então, quando a gente vê aqui, a gente está querendo sobrecriar a escassez financeira. Então, a gente quer evoluir, a gente quer aprender e evoluir com isso. Mas, daqui a pouco, no fundo nosso interior, a gente tem algumas crenças enraizadas que a gente traz com tanta verdade no nosso dia a dia que isso se torna, daqui a pouco, não é uma verdade absoluta para ti, mas tu adquiriu. Como assim, Natana? Por exemplo, assim, tu tá numa reunião de família e daqui a pouco alguém vai lá e fala assim: nossa, mas tá difícil mesmo a questão financeira esse mês, né? Quem é empreendedor, ou mesmo quem for, né, tá trabalhando aí, as pessoas entram nesses assuntos daqui a pouco, né? E tu vai lá e nesse momento tu concorda com aquilo que a pessoa falou. Tu não tinha pensado nisso, não tinha passado isso na tua mente, mas tu foi lá e concordou com aquilo. Aquilo se torna uma verdade dentro da gente. E quando a gente fala sobre estar preso a padrões de escassez, nós precisamos perceber quais são elas para a gente sobrecriar elas.
E aqui nos fala sobre alguns conflitos internos também, que daqui a pouco é isso, eu não estou ali concordando, mas de alguma forma inconsciente, meu inconsciente concorda e eu trago como verdade no meu ser. Então isso causa um conflito dentro do meu ser, que, por exemplo, assim, eu não pensei nisso, mas eu concordei com aquilo que a pessoa está trazendo para mim. E aquilo se torna tão real e tão verdadeiro que eu levo isso como verdade da minha vida. A partir de hoje eu carrego. E isso fica um conflito interno dentro de nós. Um conflito que a gente não consegue saber o que é, e se a gente não parar, como a gente trouxe, né, na mesa financeira, aquietar a nossa mente, porque lembra na mesa financeira que saiu que tinha excesso de pensamento nesse grupo? Excesso de pensamento. Nesse momento, a gente precisa aquietar a nossa mente para voltar lá e perceber quais são essas verdades que eu me conectei, que não fazem mais sentido para mim e que eu vou deixar, eu vou aprender com ela, eu vou evoluir com ela. Acho que o que a gente pode tirar de um resumo disso tudo que a Nath falou aí com bastante propriedade e excelência? Eu acho que a principal questão que a gente pode tirar aqui, o pessoal do grupo 1 e todos nós, em relação a dinheiro, é tudo que te estressa, tudo que te causa estresse, é porque você está tentando resolver aquela questão do mesmo modo operandi. Ou seja, eu não estou olhando a situação por uma perspectiva diferente. Eu estou sempre querendo fazer as mesmas coisas para resolver o mesmo conflito, o mesmo problema que eu tenho. Então, por isso que a gente acaba gerando e tendo muito estresse. Esse grupo aqui, a gente percebe que nós temos 10 pessoas nesse grupo, né? Pode ser que as 10 vivam estressadas? Pode ser que as 10. Pode ser que algumas vivam um pouco mais leve, mas sempre tem essa questão de ter algum tipo de conflito, de ter algum tipo que, por exemplo, assim, vou dar um exemplo que acho que vai se encaixar bem com esse povo aqui, principalmente que tem umas duas aqui que eu conheço. Então, por exemplo, eu tinha uma vida onde eu não ganhava dinheiro. Eu ganhava dinheiro, trabalhava, CLT, ganhava meu dinheirinho ali para mim sobreviver e eu conseguia, dentro das minhas limitações, fazer o básico. Hoje, eu ganho muito dinheiro, eu consigo comprar tudo que eu tenho desejo de comprar, eu consigo ter as coisas que eu consigo, que eu gostaria de ter, mas mesmo assim parece que eu não tenho dinheiro. Olha que interessante isso. O que isso traz para a gente de consciência, para a gente começar a analisar aqui? Porque o ter, que é uma coisa que a gente vem falando muito nos nossos encontros de tratamento financeiro, o ter é o olhar através da falta. Então, se você está criando dinheiro e continua olhando para o ter, você vai nutrir aquele ter, você vai comprar as coisas, mas mesmo assim você não vai conseguir viver uma vida próspera. Por quê? Porque o conflito está sempre dentro. Quanto mais você tem, mais você desperta o desejo de ter. Ou seja, o que é um insight que muda muito a nossa cabeça? É começar a criar o dinheiro e pensar no dinheiro com o intuito de criar algo grandioso. Sair um pouco da necessidade. Sair um pouco de eu preciso ter um celular novo, eu preciso ter um carro novo, eu preciso ter uma casa nova, eu preciso pagar as contas em dias. Isso tudo é o ter. Começar a olhar para o dinheiro como algo que você vai criar, algo que você vai manifestar no mundo. E aí é nesse ponto de criação que a maioria das pessoas param. É ou não é, Nath? É ou não é? Maioria das pessoas param nesse ponto. Eu falo porque no consultório é isso que eu percebo muito. Ou seja, elas não têm clareza do que elas gostariam de criar para o mundo. A maioria tem clareza do que gostaria de ter e do que gostaria de comprar, do que gostaria de gastar o seu dinheiro. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm clareza assim no sentido, eu gostaria de ganhar 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Ok, tu vai ganhar 15, 20 mil reais por mês durante um ano. Como é que tu acha que tu
tu vai estar depois de 4, 5 meses ganhando 15 ou 20 mil reais por ano. Ah, eu vou estar mais feliz. Vai estar porque vai conseguir pagar tuas contas, isso, aquilo. Mas o teu padrão de vida, ele não passa a ser um padrão de vida mais elevado? Você não vai querer começar a ter desejos mais elevados? Ou seja, você nunca tá na leveza, você nunca sai do estresse, porque você tá sempre desejando um nível maior, como se fosse uma escadinha. Então, o convite aqui é, para a gente sair do conflito, é muito importante a gente olhar para a energia de criação. Mesmo que você não tenha a resposta para essa pergunta hoje, comece todos os dias a refletir. O que eu poderia criar se eu tivesse muito dinheiro? O que eu poderia criar para a minha vida e para o coletivo que seria mais grandioso? Começa a pensar sobre isso, que isso é uma virada de chave muito bacana para sair do conflito e do estresse, tá? Para quem gostou desse raio 10 e quer usar uma técnica em casa, uma dica da que eu dou é, ali mesmo no YouTube tem, vocês podem colocar lá, raio planetário 10, dourado solar, ou raio 10, dourado solar. Lá tem várias meditações que vocês podem fazer, meditações onde vocês fazem visualização desse raio. Existem mantras para repetir, para a gente acionar essa energia, tá? E o que é muito bacana, quando a gente aciona o raio 10, a gente está em luz, né? Quando a gente está ativando o equilíbrio dele, a gente está ativando o quê? Abundância, riqueza, conforto, paz interior, estima, tá? Então, fica aí esse raio 10 de reflexão. E aí, me contem aqui para nós, botem nos comentários, tá fazendo sentido para vocês que estão aí ouvindo a gente? Contem para nós, a gente precisa saber se vocês estão no fluxo aqui. Bora lá. Qual que é o próximo, Nath? O próximo é um arcano. E os arcanos nos trazem uma informação. E é a sacerdotisa. E a sacerdotisa, ela saiu em luz. Bora lá. A sacerdotisa, ela tem uma dualidade. Quando a gente olha para ela, até na carta dela, né? Ela fala sobre essa dualidade ali, entre a luz e a sombra. Mas aqui ela trouxe, né? Ela veio em luz. Mas aqui a gente precisa observar que muitas vezes, por exemplo, aqui, né? A gente tá falando sobre a sobrecriação da escassez. Olhar sobre criar, aprender. E ela nos fala aqui que no nosso interior a gente sabe essa resposta, a gente se conecta com essa resposta. A gente é um ser infinito. Então, se nós silenciarmos a nossa mente, como eu trouxe antes, a gente tem excesso de pensamentos. Se nós silenciarmos a nossa mente, a gente vai encontrar os caminhos que nos levam a essa evolução. Mas para isso, nós precisamos prestar atenção à nossa intuição. Porque aqui ela nos traz algumas palavras, que é confiança. Quando a gente fala sobre confiança, primeiro a gente precisa acreditar em nós. Acreditar nos nossos ideais, acreditar na nossa intuição, acreditar no que é verdadeiro para mim. Lembra do verdadeiro? Então, se conectem com o que é verdadeiro para vocês nesse momento. Ela nos fala sobre um bom senso. Então, sobre tudo que a gente está escutando aqui, sobre tudo que a gente está vendo, o que é uma verdade para mim nesse exato momento? Eu vou levar para a minha vida o que é verdadeiro para mim. E ela nos favorece a trazer à tona algo que daqui a pouco está oculto aí na nossa vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que daqui a pouco a gente, de alguma forma, a gente sabe como sair desse caminho, a gente sabe como fazer esse caminho para sair, e ela vem e nos traz essa intuição. Mas para isso, nós vamos precisar acalmar a nossa mente. Como a gente trouxe, na primeira mesa espiritual já apareceu que a gente tem excesso de pensamento. Se nós não aquietarmos a nossa mente, não escutarmos ela, essa intuição não vai vir. E esse favorecimento de nós encontrarmos esse caminho também não vai chegar. Então, perceba-se nesse lugar, é hora de silenciar. Essa é a palavra mesmo, é silenciar. Então, aqui nos mostra que, sim,
a gente está favorável a tudo isso, mas nós precisamos aquietar a nossa mente para alcançar o que a gente deseja. Já que essa ferramenta, ela fala muito, muito, muito para vocês todos sobre intuição, sobre ouvir a intuição, eu vou falar sobre a intuição aqui, tá? Mas só quero responder antes para a gente não perder. A Gabi aqui perguntou, posso colocar o áudio do Raio 10 na empresa? Pode, Gabi. Até porque ontem a gente fez um tratamento específico para a empresa, né? E a gente verificou aí uma falta de espiritualização. É uma empresa nova, vamos dizer assim. Então a gente precisa, sim, pode botar o Raio 10, o áudio tocar, pode botar baixinho na tua sala enquanto tu tá trabalhando, mesmo que você não preste atenção total naquilo, é uma coisa que vai ficar ali elevando a energia, elevando a vibração, tá? Pode sim. Pessoal, eu quero que vocês respondam aqui enquanto eu vou falar de intuição, tá? Vocês têm facilidade de perceber a intuição de vocês, de ouvir, de seguir essa intuição? Me mandem aqui para nós, tá? E por quê? Então, sacerdotisa fala muito de intuição, fala muito como a Nath explicou ali para vocês. E por que que eu vou entrar nesse ponto da intuição? Porque esse é um dos pontos que rege muito a energia do feminina. Então, mulheres que estão hoje, a gente falou no nosso workshop de relacionamento, né? Muito mais tempo do seu dia na frequência da energia masculina, na energia da ação, do impulso, vai ter uma dificuldade de ouvir a intuição, principalmente porque a intuição está muito conectada com a energia feminina, não com o corpo, tá? Com a energia feminina. Então, por muitas vezes, as mulheres que estão muito na energia masculina acabam se desconectando muito da energia feminina, o que dificulta a percepção da intuição. A intuição para a mulher, ela vem muito no sentir, né? Tanto é que as mulheres falam muito, eu sinto, eu tô sentindo isso. Parece que tem alguma coisa falando comigo. É essa sensação, é esse sentir. Isso é muito para a mulher no feminino, né? É muito a intuição. Então, o primeiro passo para a gente ter mais conexão com essa questão da intuição é trabalhar o nosso feminino. É trabalhar a nossa conexão com a energia. O que que é, então? Fazendo um breve resumo aqui. Não vou dar tudo que eu dei no workshop, né? Porque esse é conteúdo de workshop. Mas um breve resumo aqui para vocês. O que que eu preciso gravar da energia feminina? É a não ação. Energia masculina é a ação, é o fazer. Tá, Fê, então me dá formas práticas de eu me conectar com o feminino. Primeira coisa, fazer pausas para não fazer nada. Vocês se imaginam mulheres aí cheias de energia masculina fazendo pausa para não fazer nada? Já vem um monte de julgamento, né? Chega a dar para sentir no campo assim um monte de julgamento na cabeça de vocês vindo. Então, como que a gente vai fazer pausas para o silêncio feminino? Escolhe ali 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde, 5 minutos de noite. Você vai se desconectar de tudo. Bota o teu celular no silencioso, desliga a TV, desliga a rádio, desliga tudo. E simplesmente pega, se você quer, pega um chazinho e fica olhando para o nada, contemplando uma parede branca. Faça pausas, pequenos momentos de não ação, de não ter que agir, de não ter que pensar, de não ter que pôr a minha força no mundo, porque isso tudo é muito da frequência do masculino, tá? Então, pequenas pausas é uma tarefa muito bacana que vocês podem ter. Outra coisa que vocês podem fazer muito para se conectar com a energia do feminino. O feminino, a gente precisa honrar o nosso sagrado, honrar esse nosso silêncio, honrar as nossas práticas de receptividade e de conexão com esse sagrado. Então, como eu falei lá no workshop para as meninas, né, que estavam lá, crie pequenos rituais onde vocês possam estar sempre se conectando com algo maior, com algo sutil, com algo não palpável. Isso é muito da energia da magia, da energia feminina. Então, por exemplo, um dia você vai lá, acende uma velinha, faz um momento de oração agradecendo alguma coisa. Outro dia você vai lá, faz uma oração
que você se conecte, que tenha conexão ali com você. Outro momento lá do outro dia, você vai lá e visita um local onde tenha algo sagrado para você, onde tem uma conexão. No outro dia, você vai lá, chama o anjinho da guarda e dá uma papeada com ele. Isso tudo são técnicas, mas o que é importante do sagrado? Nunca repetir a mesma rotina. Nunca, tá? Por quê? Tudo que vira rotina sai da energia da magia. Sai da energia de, por exemplo, assim, eu estou fazendo algo, mas eu estou fazendo sempre diferente. Você não entra no piloto automático daquilo. Quer ver um exemplo clássico de piloto automático e conexão com o sagrado? Eu me lembro muito quando eu era criança, né? E tinha que rezar para dormir. Parece que se não rezasse para dormir, ia ter pesadelo e alguém ia vir me buscar, iam vir me roubar. Sempre tinha um pensamento assim. Então, o que eu fazia? Eu deitava, nem que eu fazia assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, a nós, vosso reino, seja feito. Rezava assim. Blá, 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 blá. Isso tem conexão, gente? Isso tem algum sentido ali de se conectar com o sagrado, de perceber as palavras, de se tocar com aquilo ali? Não tem essa conexão profunda. Para esse grupo, né, galera que está no tratamento financeiro, a gente passou a oração do enriquecimento, uma oração modificada. A gente não passou como ela está ali, a gente deu uma modificada, fez ela com palavras um pouco mais construtivas. É fazer essa oração do enriquecimento com presença, sentindo aquelas frases. Isso é muito feminino, gente. Isso é muito do receber, do se conectar, do acolher cada palavra que eu tô lendo. Sentir cada palavra que eu tô falando. Entende? Isso é energia feminina, é esse acolhimento, é esse sentir, é essa pausa, é essa reflexão. Isso tudo ativa quem? A intuição. A gente aprendeu bem mais no workshop, mas aí já dá para vocês terem uma base, tá? Feito essas duas coisas, só um extra que eu vou dar aqui para vocês. Muito bacana quem quer se conectar com a intuição, começar, ó, a anotar os seus sonhos. Os sonhos. Isso é muito importante, tá? Quem não lembra dos sonhos? Quem não lembra dos sonhos? Calma. Começa a anotar ali. Dia tal, não lembro se sonhei. Começa a fazer. Eu tenho esse daqui, ó. Esse meu é da Cecília. A Cecília que me deu, até vou precisar de um novo, Cecília. Cecília tá aí, Cecília? Vou precisar de um novo, já tá acabando. Então aqui você vai colocando. Eu coloco e é brevemente, tá? Anotar os sonhos no início não vai fazer sentido. Mas ao longo do processo que você começa a fazer isso, é como se você estivesse organizando no papel aquilo que está acontecendo no teu inconsciente e subconsciente quando você não domina ele. Quando você não tem controle dele, que é quando você desliga e vai dormir. Automaticamente essa prática começa a te deixar mais presente com uma coisa que você não dá bola, que é considerado nessa realidade como, eu não domino isso, então eu não dou bola. Automaticamente você vai criando um ritual de se conectar com seus sonhos. Automaticamente você vai criando mais presença com isso. Automaticamente você vai reconhecendo sincronicidades. Coisas que acontecem lá, que depois acontecem aqui. Coisas que acontecem aqui e acontecem lá. E isso começa a despertar e aflorar a tua intuição de uma forma muito profunda. Então, Nath, tu tem a prática de anotar teus sonhos ou não? Fala que eu ia te mandar hoje o que eu sonhei, mas nem vou falar aqui, porque assim, ó, sério. Ou eu te comento que eu sonhei essa noite, que eu fiquei pensando assim, é sério que eu sonhei isso? E eu fui entender entender mais ou menos. Mas eu fui perceber o sonho, tipo, sabe, download, assim, aí, nossa, isso é um sonho, não é realidade? Quando eu acordei. Porque parecia que eu tava vivendo naquele momento o sonho, sabe? E daí eu acordei e eu pensei assim, meu Deus, era um sonho isso? Mas parecia tão real, parecia que eu tava lá, falando com a pessoa. Não, e é muito bacana que quem começa a anotar os sonhos, começa a perceber coisas bem interessantes. Por exemplo, assim,
Tu começa a perceber que tem pessoas que nunca aparecem nos teus sonhos. Tu começa a perceber que tem cores que começam a se repetir, locais que começam a se repetir com muita frequência. Tu começa a perceber que, por exemplo, tu nunca usa, eu pelo menos até hoje, olha que eu anoto meus sonhos há anos, tu nunca usa o celular na hora de sonho, né? Quando tu quer falar, tipo, eu quero todo sonho, eu quero falar com a Natana, a Natana se materializa na minha frente. Eu falo com a Natana ali naquele sonho, no material, ela se materializa ali. Eu não pego o telefone, ligo pra Natana e fico assim, oi, amiga, como é que tá a vida? Então, tu começa a perceber padrões e tu começa a refletir sobre essas coisas que tu começa a ver no teu sonho e a vivenciar lá. E é uma prática muito bacana de autoconhecimento e de conexão com o intuitivo. Deixa eu ver o que botaram aqui. Meu segundo tratamento financeiro e participei do workshop de relacionamento. E foi exatamente essa ficha que caiu. Eu estava muito da energia masculina, mudanças já estão sendo feitas. Isso aí! A energia masculina e a feminina, quando ela está em equilíbrio, a gente projeta, lembra que a gente falou no workshop? Exatamente onde a gente quer. Então, em casa eu vou projetar mais o meu feminino. No trabalho eu vou projetar mais o meu masculino. Agora, se eu sou o tempo todo lá em casa muito masculina, eu não vou conseguir manter 100% de energia masculina no meu dia. Eu vou compensar onde? Lá no trabalho, sendo mais feminina lá, sendo que lá eu podia estar colocando a minha energia masculina. Então, tu começa a ter mais organização para projetar nos locais que você quer a energia que está sendo requerida. E automaticamente você começa a equilibrar essa dança do yin e do yang, da luz e da sombra, do feminino e do masculino. Deixa eu ver o que mais colocaram aqui. Muito difícil, mas dá para fazer de vez em quando. Ah, pausa, né? A pausa é difícil, principalmente para as mulheres que estão muito no masculino. Pausar é quase como se tivesse não sendo útil para essa realidade. Vem muito uma energia de inutilidade, vem muito uma energia de estou desperdiçando meu tempo, vem muito uma energia de eu não tenho tempo para nada, então eu preciso fazer sempre alguma coisa em algum momento. Gente, isso tudo são julgamentos. A gente faz muitas pausas, só que não pausas para sentir, para se conectar com o feminino. São pausas, por exemplo, perde meia hora ali olhando Reels, olhando TikTok, né? Perde um tempão lá de tempo conversando com uma pessoa que não é nada contribuição para a tua expansão. Vamos botar aqui. A Leite colocou, depende. Quando vem como insight é mais fácil, mas quando preciso ser guiada por ela, não sei identificar. É porque a intuição, Leite, percebe, para você, a tua intuição, você está conectando ela com insights, ou seja, tomadas de consciência imediata. É quando parece que aquela informação vem, tá? A intuição é sempre se conectar com a tua essência, com o teu sentir. O que faz sentido para mim? O que faz sentido para o que eu desejo? É muito conectado com a coerência. Quando você está nesse processo do feminino, nesse processo intuitivo. Então, quando você recebe o insight, é apenas uma tomada de uma consciência, tomada de uma informação. A intuição é sempre tá acontecendo tal coisa. Fica ali, um segundo de silêncio. Começa a sentir. Começa a perceber. Você vai começar a criar, lembra que a gente falou no workshop? Autoanálise. Você vai começar a conversar com aquele sentir. Você vai começar a conversar com aquela intuição. E ela começa a ficar cada vez mais clara para você. Esse é o fluxo. O insight é apenas uma tomada de consciência de uma coisa que está disponível no campo, tá? Eu desconfio, às vezes, se é ou se estou criando. A intuição, né? A tomada do sentir. Isso vem muito, Gabi, quando tá muito na energia masculina. Porque a energia masculina, lembra que a gente falou no workshop? É o pensar, é o racionalizar. Ou seja, a intuição, ela é o sentir. Ela é uma tomada ali de sensações. Eu percebi aquilo, eu senti aquilo tá fazendo sentido para mim. A energia masculina tem que pensar, tem que racionalizar. Lembra que a gente falou no workshop? A energia masculina é muito crítica. Ela é de criticar, ela é de julgar, ela é de apontar as falhas. Então, quando você recebe uma intuição e você está muito com a energia masculina aflorada, você começa a receber esses pensamentos, essa racionalização.
o que começa a entrucar muito, 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 muito e dificultar o seu sentir. Vai para o próximo, Nath. Então, a terceira ferramenta saiu um outro arcano, então nos traz uma outra informação, mas muito tem a ver com esses pensamentos, porque ela nos fala assim, é o arcano 15, o diabo. Apesar do nome, né, às vezes vamos baixar todas as barreiras em relação a tudo isso, porque qual é a informação que ele traz aqui? A informação é que você precisa dar atenção especial para os seus pensamentos e as suas ações. Ele também nos fala aqui para nós percebermos o ambiente, como nós estamos sendo cercados. Então, aqui ele nos faz um convite para nós olharmos para tudo isso. Ela fala sobre algumas lições também que a gente deve ser aprendidas, e isso nem sempre é algo ruim. Quando a gente pensa, né? Ah, eu tenho que aprender essa lição, é algo ruim. Não, não necessariamente é algo ruim. Daqui a pouco é realmente isso aí que a Fer trouxe. Sentir, internalizar e perceber o que eu posso fazer diferente. Por quê? Ele está em luz, então ele nos fala sobre o nosso instinto, fala sobre o nosso ser, o que verdadeiramente vem de nós, a nossa paixão dentro do nosso ser, não fora, dentro do meu ser. O que verdadeiramente faz sentido para mim. Ele fala sobre um autodomínio, sobre as emoções. Então percebam, quando a gente está ali se conectando com tudo isso, a gente está totalmente ligado com as emoções, principalmente nós mulheres, né? Aos nossos pensamentos. E a confiança que é capaz. Então, se vier algum pensamento, e depois vai vir uma outra ferramenta também que fala sobre isso. Aqueles pensamentos, principalmente quando a gente silenciar a nossa mente, que nós vamos começar a se conectar com a nossa intuição. E nós vamos perceber que muitas vezes a nossa mente nos leva para lugares em que a gente se coloca em auto-obsessão, que a gente fala, né? Aquele espaço de dizer assim, nossa, mas isso daí não é pra ti. Nossa, mas isso daí não, tu não tem que fazer. E a gente tá aqui para realmente perceber, que nem a Fer fez, né? A Fer trouxe aqui. Percebam esse espaço, percebam e conversem com a mente de vocês. Aí vocês vão olhar e vão dizer, eu não sou capaz de fazer isso. Isso não é para mim verdadeiramente. Vocês vão conversar com a mente de vocês para sentir aqui esses pensamentos, se verdadeiramente é o que tu quer, essa paixão aqui que está conectado com isso. Então, a gente vai lá pensar, a gente vai fazer perguntas e conectar-se a essa paixão, esse instinto que vem dentro de mim, que realmente me faz conectar com aquilo. E lembrem, aqui a gente está aprendendo a evoluir sobre a nossa escassez, mas também, ao mesmo tempo, como a gente sempre fala nos tratamentos coletivos, a gente começa a melhorar a nossa relação com o dinheiro, a gente começa a melhorar as nossas relações com outras coisas também. Com o marido, com o filho, com um amigo, com o trabalho. Então, isso vai reverberando não só no nosso dinheiro. Então, percebam o quão grandioso é estar num tratamento coletivo, que nós estamos trabalhando os nossos pensamentos, as nossas emoções, e a gente está ali se conectando com isso e percebendo que a gente pode expandir não só no nosso dinheiro, mas também nas relações. A gente pode perceber quais são as ações que eu posso fazer em relação a esse movimento na minha vida e começar a entrar em evolução para, daqui a pouco, uma ação que eu quero fazer. Como assim? Algo que verdadeiramente eu quero fazer. Como a Fer trouxe ali no começo, né? A gente quer receber 15 mil reais por mês. Mas aqui ele está falando quais são as ações que você vem fazendo para que isso aconteça. Isso vai no teu interior, vai conversar com os teus pensamentos, com a tua paixão, dominar as tuas emoções, para daí sim conseguir fazer as ações necessárias nesse momento para ir em direção ao que verdadeiramente você deseja. O que eu mais gosto desse arcano tá até na apostila essa frase. O que eu mais gosto é: lições precisam ser aprendidas e nem sempre isso é uma coisa ruim. Então, para essa galera que tá aqui, tá? No grupo 1, olha o teu pedido.
seja muito autocrítico. Olha o teu pedido ali que tu colocou e se questione. Se eu ainda não tenho isso que eu estou pedindo, o que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? O que eu preciso em mim, modificar e olhar, ressignificar, sobrecriar, para que esse pedido seja uma realidade e não mais um desejo? Porque tudo começa com a autoconfiança. Se você tem autoconfiança para olhar para as coisas e dizer, não, eu vou conseguir dar conta disso daqui, eu vou sobrecriar essa limitação, eu vou sobrecriar essa escassez. Se você tem essa autoconfiança, que é muito o que esse arcano traz quando ele está em luz, né? Então, se você tem essa autoconfiança para olhar para isso, você vai ter domínio para fazer a atitude que se requer ali, tá? Feito? Nem vou falar muito, senão eu dou palestra. Vamos pro próximo. Né, pessoal? Senão eu palestro aqui. Eu saio, eu entro em conteúdos aleatórios. Vocês estão percebendo isso? Eu acho que estão percebendo, né? Eu saio, eu entro em conteúdos aleatórios, eu fujo da leitura. Essa é a contribuição, amiga. Tudo é contribuição. Essa é a Fernanda fazendo leitura de mandala, né? Ela mistura 10 conhecimentos, entra tudo ali. Lasque. Próximo. Ai, o próximo! Saiu um arquétipo. Um arquétipo, um animal de poder aí. Eu adoro quando ele sai. E que o animal de poder fala, Nath? É sobre o quê? Como? É atitudes e comportamentos que a gente tem em relação ao que a gente colocou ali, a sobrecriação, ao aprender, ao evoluir. Lembrem sempre, um arquétipo nos fala sobre como a gente se comporta. Como me comporto perante aquilo que eu quero sobrecriar, por exemplo, quero aprender, quero evoluir. E aqui saiu um animal que é a pomba. Só que a pomba saiu em sombra. Então aí a gente não está movimentando o que a pomba, que é esse arquétipo, está querendo nos mostrar. E o que a pomba nos mostra? Independentemente das circunstâncias externas, o nosso redor, o fora, a paz é sempre uma escolha que está disponível dentro de nós. Então, aqui, ela simboliza purificação dos nossos pensamentos. Então, lembrem da primeira mesa financeira lá que saiu excesso mental. Aqui saiu que a gente tem realmente, que nem eu falei, fechou muito com a primeira mesa, né, amiga? Só que de uma forma diferente aí, porque tem outras ferramentas dentro da mandala. Mas a pomba nos fala aqui que a gente tem uma agitação mental e a gente precisa, nesse momento, entrar nessa paz que a pomba traz como mensagem. Ela simboliza a paz. Então, aqui é o silenciar. Então, eu acho que fecha até com o arcano aí que a gente estava falando. O silenciar a nossa mente vai nos fazer nos conectar com o nosso interno para que a gente comece a movimentar o externo que a gente não está conseguindo. Então, ali, com os nossos objetivos, aprender e evoluir o que eu preciso para chegar naquele objetivo. Ai. A Leite tá do grupo 1, por isso que ela tá ali bem. A Leite botou, agitação mental quase não tem, né, o TDA? Nem um pouquinho assim, ó, só um pouquinho assim. Gente, ó, o que é importante a gente tomar consciência aqui nesse animal de poder que fala de comportamento e personalidade, tá? É a questão do foco. A mente de vocês, vamos supor, Letícia e Gabi que colocaram ali que tem mentes extremamente agitadas. Usem essa mente para focar na expansão, focar nas possibilidades. Porque o foco que você coloca na sua mente é o foco do causador do seu estresse. E se a gente for bem crítico assim, se a gente for bem crítico e parar para pensar, a gente tá sempre, a gente não, pode tudo isso. A galera tá sempre reclamando que não tem dinheiro, que não consegue, que não dá conta, que tá sempre faltando. Mas aí, se você faz uma autoanálise, você vai perceber
que você está conseguindo pagar suas contas, que você está conseguindo comprar as coisas que você quer, que você está conseguindo fazer a viagenzinha de vez em quando, que está conseguindo, quando precisa assim, de uma coisa urgente, você consegue realizar. Ou seja, a gente sempre acaba dando conta. Mas o foco mental dessas pessoas aqui, desse grupo 1, é sempre olhar para o que não está funcionando dentro da sua realidade financeira. Então, o convite para vocês é mudem o comportamento, comecem a olhar para o que está funcionando. Pode usar, por exemplo, prática da gratidão. Nossa, que bom, olha só, eu consegui esse mês pagar todas as minhas contas. Ou, por exemplo, nossa, que bom, eu tinha uma dívida lá de 50 mil reais. Agora, esse mês, a minha dívida está em 49.500. Que show, consegui pagar 500. Que massa, 500 a menos da minha dívida. Maravilhoso. Daqui a pouco tu vai lá e pensa, uau, o ano passado eu tirei da minha poupança 20 mil reais. Esse ano eu fechei aí e consegui tirar 5 mil reais só. Nossa, já é um super benefício. Ano passado tu tirou 15 mil, esse ano tu tirou 5. Então é focar no que está funcionando e sair um pouco daquele foco do problema, da falta. Ai, de novo eu fiz tal coisa. Porque a nossa mudança financeira, a gente quer que seja uma virada de chave assim, ó, papum, né? Fiz o tratamento ou fiz uma técnica, eu quero que já no outro mês nunca mais eu tenha problemas financeiros. Gente, não é assim. O teu inconsciente, o teu subconsciente está minado de informação de escassez. A tendência da tua mente é sempre voltar para o padrão antigo. Você precisa ter muito domínio, autoconfiança, presença, energia feminina para sentir, perceber nas frequências que você está entrando, para daí você sair mais rápido desse gatilho e voltar a fazer as coisas que funcionam e que estão funcionando para você nessa mudança de realidade. Tá? E aí nós vamos para a última ferramenta dessa mesa. Última ferramenta que acho que fecha tudo que apareceu antes. Para resumir, a Mandala mesmo resumiu para nós, que foi apresentar essa quinta ferramenta aqui, que foi o pentagrama. E o pentagrama, ele tem 5 elementos da natureza. Então, o pentagrama aí, ele aparece éter, água, terra, fogo e ar. E quando a gente vai ali no pentagrama, ele vai trabalhar um elemento por vez, né? Nesse momento, ele apareceu o éter para a gente trabalhar. E o éter é o espaço. É o espaço que nós precisamos para organizar e aprender e evoluir. Então, tirar esses excessos de pensamento, dar esse espaço e criar algo diferente. Só que quando a gente vai ali na mandala, a gente pendula algumas coisas. E dentre elas, né, apareceu aí desapegar de pensamentos auto-obsessivos, formas pensamentos, pensamentos em relação ao nosso trabalho. Então, quais são os pensamentos, desapegar a esses pensamentos, quais são os pensamentos que eu tenho em relação ao meu trabalho que eu preciso desapegar nesse momento. Quais são, aqui também apareceu, né, escolhas antigas. O que eu venho olhando na minha vida, que eu já fiz, mas que volta e meia eu crio esse espaço de novo na minha mente para ficar ali. Daqui a pouco na auto-obsessão, criando pensamento, ai, mas era diferente naquela vez. Ai, mas eu criava mais fácil. Ou, eu trabalhava naquela... Eu ganhava muito bem, agora não consigo ganhar. Anotem quais são os pensamentos que vocês estão trazendo à tona de escolhas antigas que vocês tiveram daqui a pouco. Aqui nos fala novamente sobre crenças. Então, desapegar de crenças e de emoções. Para que tudo isso desapegar? Para dar espaço para essa sobrecriação. Porque se eu não der espaço, a minha cabeça já está com excesso. Se eu não der espaço, eu não vou conseguir criar esses lugares em que eu vou trazer esse aprendizado e essa evolução que a gente vem trazendo aqui. Como até a gente estava falando ontem no grupo, né? As meninas estavam trazendo sobre conhecimento, que estavam ali estudando. Mas para mim, estudar e trazer uma nova verdade dentro do meu ser,
eu preciso me desapegar a alguma coisa que eu trago como verdade. Então, eu acredito que essa ferramenta, esse pentagrama, resumiu as 4 ferramentas acima. É, só para fazer a minha consideração para dizer, nossa, a Fernanda não vai falar nada dessa ferramenta? Gente, todas as linhas de estudo que eu já fiz hoje, dentro do autoconhecimento, dentro da espiritualidade, praticamente todas falam a mesma coisa, tá? Seja a Axis, seja o Hermetismo, seja a Kabbalah, seja 1001 estudos aí que eu já fiz nesse campo, todas falam a mesma coisa. Tudo que tá dentro tá fora, né? Só que cada uma usa a sua linguagem. Por exemplo, a Axis vai usar o quê? A Axis vai falar... Seu ponto de vista cria sua realidade. Seu pensamento cria sua realidade. Tu vai pegar, por exemplo, o hermetismo, ele vai falar tudo que tá em cima tá embaixo, tudo que tá dentro tá fora. Então, todo mundo fala a mesma coisa. O espaço que essa ferramenta traz aqui para vocês de clareza é o espaço de dentro. Ou seja, você precisa olhar mais para dentro de si. De si. Precisa perceber em si o que você precisa liberar para que uma nova realidade se manifeste. Então, essa questão do desapego, de criar um espaço dentro, é de uma bagagem que não te completa mais, que não te alimenta mais, que não te nutre mais. Seria mais ou menos assim: eu posso ter a escassez e a abundância dentro de mim? Posso. Posso ter as duas. Posso ter a escassez e a abundância. Mas o que eu não posso é deixar a escassez ser maior que a minha abundância. Então, como que eu faço esse desapego? Eu tiro e me removo de pensamentos e de emoções que fazem parte da escassez e crio novos pensamentos e novas emoções, principalmente novas memórias, que trazem intuito de abundância, de riqueza, de dinheiro. Então é aquela coisa, de vez em quando se presenteie, viva uma coisa gostosa para criar uma memória gostosa e repita para sua mente. A gente está aqui nesse restaurante hoje graças à abundância que nós temos para pagar esse restaurante aqui gostoso. Então, vá viver uma memória maravilhosa e dê o valor do dinheiro para aquilo, para que você crie essas memórias afetivas com o dinheiro e com as experiências que você está vivendo para elevar um pouco mais o fluxo de abundância, para você ter bons gatilhos para puxar. O problema do seu inconsciente, do seu subconsciente, é que ele sempre manda informação de falta. Falta, 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 falta. E aí você acaba não tendo espaço para a criação da abundância. Então a gente precisa abrir mão desse excesso de falta e olhar para a abundância que eu tenho. É uma mudança de olhar. É uma mudança de olhar para si mesmo. É como a gente falou desde o início da live, todos os pontos que a gente falou. Sentir mais, ativar o feminino, olhar mais, né? Agradecer mais pelas coisas que você já está conseguindo fazer, mesmo que não esteja ideal ou não esteja como nos seus sonhos ganhar 15, 20 mil por mês. Mas já está sendo muito bom. Você já está conseguindo concretizar e realizar alguns desejos. Então, é mudar essa mentalidade gradativamente. Esse é o espaço de dentro. E é para esse que você tem que olhar. Parar, às vezes, aqui, para esse grupo, de olhar só para fora e também olhar um pouco mais para dentro. Talvez vocês estejam muito focados em ações o tempo todo. Ó, energia feminina. Desculpa, energia masculina. Ação o tempo todo e estão esquecendo de olhar para dentro. E aí tem esse conflito, porque a energia masculina fazendo, e a energia feminina em desequilíbrio, sentindo as coisas pela falta. E não pela realidade de criação, que é as ações que vocês estão fazendo, né? Fernanda, me traduz isso que está muito complexo. Vamos pegar um exemplo assim, tá? Tratamento financeiro desse mês. Vou pegar um exemplo meu e da Nath, que a gente troquei um dia uma ideia com ela sobre isso. Mês passado, nós conseguimos colocar 30 pessoas no tratamento financeiro. Então, nós tivemos 3 grupos de 10 pessoas. Nesse mês, nós colocamos 26. Nós tivemos 2 grupos de 10 e um de 6 pessoas, tá? E aí, o que acontece? O que poderia ter acontecido com nós? A gente fez ação, a gente fez as nossas lives de sempre, a gente fez patrocínio, a gente divulgou nos grupos, chamou as pessoas.
a gente fez muita energia masculina, a gente fez muita ação, pensou em muita coisa para cativar, para chamar pessoas, para elas entenderem. Quando os tratamentos são com a gente, o nosso objetivo é levar informação, é levar consciência. Não é só fazer aquela coisa da terapia holística de eu vou mexer meus pauzinhos e as coisas vão concretizar. Não. Eu vou fazer os meus pauzinhos, mas tu precisa tomar consciência do que tu tem que mudar. Senão os meus pauzinhos não vão se manter na tua vida eternamente. Então, a gente é muito dessa consciência, dessa tomada de autoanálise, autorreflexão para que as coisas se manifestem. Então, a gente fez. E aí, a gente conseguiu 26 pessoas. Qual é a mentalidade da falta? Como é que ela viria para nós? Né? Não sei se veio para a Nath. Para mim, não veio. Mas como é que ela viria para nós? Nossa, só 26 pessoas. Caramba, menos que o mês passado. Caramba, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que o pessoal não gostou? Será que tem alguma coisa ruim aí que a gente tem que olhar, que a gente tem que melhorar? Mas a gente recebeu feedbacks maravilhosos, todo mundo atualizou alguma coisa que desejava. O que está acontecendo? Não. Qual foi a minha? A minha percepção foi, caraca, a gente conseguiu 26 pessoas em um mês que tava um caos no Rio Grande do Sul. Que todo mundo estava vibrando na falta, na tragédia, na escassez, no vamos segurar, não vamos gastar, não vamos deixar R$ 1 sair porque as contas vão estourar, o mercado vai aumentar, o arroz vai para não sei aonde, porque era esse inconsciente coletivo. É ou não é, Nath? Não era esse inconsciente coletivo? Vamos abastecer, vamos gastar o nosso dinheiro, encher todos os tanques dos carros porque vai faltar gasolina. Cara, essa era a vibração da massa. Essa era a vibração da massa. A gente ter conseguido colocar 26 pessoas no tratamento coletivo, caraca, a gente fez muito bem o nosso trabalho. A gente fez muito bem as nossas ações, energia masculinas e o sentir, que é não vibrar na falta. Se a gente tivesse entrado na falta, esses 26 tinham caído para quanto? Para nem 10. Entenderam agora como é que faz o equilíbrio entre o feminino e o masculino? Eu faço ações para criar o dinheiro. Mas eu também sinto o quanto está dando certo, o quanto está funcionando, o quanto está sendo efetivo. Talvez não é lá o valor que eu queria ou o que eu já esperaria ter com essa minha idade, com essa minha fase de vida, mas eu estou sentindo a abundância chegar. Eu estou percebendo, eu estou identificando no meu dia a dia, com presença da energia feminina, tudo que vem se manifestando. Ou seja, eu sei que os movimentos que eu estou tendo estão me levando para um patamar diferente. E aí é juntar esse feminino com esse masculino que a gente tem o éter bem equilibrado, que é o espaço de dentro em harmonia com o de fora. Sempre tendo mais espaço para colocar mais coisas boas. Sempre tendo mais espaço para entrar com uma nutrição mais enriquecedora. E não com uma nutrição de falta, de escassez, nananã. Gostaram? Ó, botaram aqui, sensacional. Bateu muito aqui, fazendo. Que bom que tá fazendo sentido, que bom que vocês estão captando o fluxo aqui. Que bom, que bom. Que bom! Maravilhosa essa leitura. Eu acho que fechou muito, né, Fer? Com a mesa financeira do grupo 1. Percebam que muita informação que foi trazida aqui, tá? Fecha com a mesa financeira. Fecha muito. Ontem nós tivemos os gráficos e o gráfico que foi montado foi realmente para pensamentos obsessivos, excesso de pensamento. Isso tudo foi uma pendulação, não foi a Natânia e a Fernanda pensaram, não. A gente finalizou na segunda-feira a mesa financeira, tá? E a gente pendulou, tanto que saiu para cada grupo, saiu um gráfico diferente. Nenhum gráfico saiu igual para cada grupo, porque foi na energia que eu tinha aberto aquele campo do grupo. Então percebam como faz sentido. E daí vem a mandala e daí daqui a pouco organiza um pouco mais do que a gente falou lá na segunda-feira. Então agora percebam, daqui a pouco escutem de novo, assistam de novo essa live, anotem o que fechou com a verdade de vocês. Como na segunda-feira a gente falou, né? Peguem o que for verdadeiro para vocês nesse momento. Vai pegar tudo? Não vai pegar tudo. São muitas informações que a gente vem trazendo aqui. Muitas.
mas o que fizer sentido para vocês. Nesse momento, como a Fer trouxe aqui, o nosso sentir foi muito maior, né, Fer? Eu acho que nem a gente falou no domingo. A gente formou um grupo tão lindo, né, quando a gente estava organizando as coisas para essa semana, que não é o número, mas sim a energia desse grupo que se formou. E que a gente está tendo tantos feedbacks. Ontem, assim, a gente estava com várias pessoas mandando várias mensagens do quanto estava expandindo, uma recebendo salário adiantado, a outra recebendo valor adiantado. Então, assim, ó, o quanto está sendo. A gente sente a energia de cada um que está nesses grupos. O quanto está sendo enriquecedor para cada um. Não só financeiro, mas a energia de se movimentar, de perceber onde está, de sair dessas formas, pensamentos que a gente tem, às vezes, auto-obsessivas, de começar a enxergar a vida de uma outra forma, começar a se colocar nesse espaço vulnerável de sabedoria, né? De trazer o que eu tenho dentro de mim para mudança que eu quero. Então, eu agradeço muito a Fer, agradeço muito a todos que estão aqui e eu acredito que as outras leituras também vão ser grandiosas, que a gente vai fazer daqui a pouco. E quem entrou, né, nesse tratamento, essas 26 pessoas grandiosas que entraram, parabéns, tá? Essa ação realmente mostra que vocês estão se dissociando da massa, ou seja, eu estou escolhendo diferente. A minha ação prova isso. A ação de vocês estarem aqui no meio desse caos, desse inconsciente coletivo de caos, e vocês escolheram expandir, tipo, a minha vida tem que continuar. Eu preciso focar em mim para eu poder também ser mais contribuição para o todo. Isso tudo já mostra que vocês estão numa escolha diferente. Então, parabéns para vocês. Parabéns para quem ficou nessa live. Ó, a gente recebeu aqui vários feedbacks positivos. Ó, amei, foi top, gratidão imensa, muito sentido, amei. Que bom que fez sentido. Agora é olhar para esses pontos, anotar e praticar, porque vai trazer benefícios, eu tenho certeza. Então, bora encerrar? Mais de uma hora de live para variar com as faladeiras? Até quarta que vem, 8 horas, eu e a Nath aqui com vocês. Vem que vai ter muito mais conteúdo bacana para vocês receberem de nós. A gente não para, a gente é imparável. Maravilhoso, colocou a Fábio. Gratidão, meu amor. Gratidão. Beijo, Nath, minha amiga. Vamos pro Zoom agora, que nós temos mais 2 mandalas para ler. Beijo. Beijo.